Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Neste episódio vamos fazer o rescaldo da Vuelta, perceber onde é que poderá estar o teto de Remco Evenepoel, falar um bocadinho também do nosso João Almeida e da juventude que imperou nesta Vuelta. Como sempre, dizer que nos podem acompanhar tanto os nossos posts de antevisão das várias provas, como antevisões de fantasy e as nossas crónicas em falsoplano.ghost.io, e também já estamos no Twitter e no Facebook sob o nome Falso Plano. Blog. Começo por apresentar o nosso vasto painel, que hoje é representado por Miguel Branco. Olá, boa noite. Pronto, hoje vim eu. Henrique, espero que estejas bem. Os nossos outros representantes, julgo eu que estarão de férias a beber poncha e outro tipo de bebidas e, portanto, vai ser o melhor podcast do Falso Plano até agora, como é óbvio, porque não temos pessoas chatas, no fundo, a aborrecer os nossos milhares de ouvintes. Não, as pessoas enriquecem logo com a fama, não é? Esta fama rápida do Falso Plano. Sobe à cabeça. Enriqueceram e já estão todos nas Bahamas. Já ninguém quer saber disto. É, sobe à cabeça e nós sabemos como é que é isso. Portanto, dito isto, temos obviamente de falar da Vuelta e eu, não sendo o fã número um, porque isso sabemos que é Miguel Pratas, apesar de não estar presente, obviamente que fico contente por ver um miúdo com tanto talento e tão jovem fazer o que ele fez nesta Vuelta. Acho que é de facto uma prova muito evidente de como é o nome para as próximas grandes voltas e um voltista evidente que pode debater-se num futuro com os melhores das 3 semanas e eventualmente no Tour. Acho que de facto Estás a dizer que Remco Evenepoel é um ciclista de 3 semanas? estou e espero que ouçam de vez que Remco Evenepoel é um ciclista de 3 semanas, não é? Porque pronto, alguns dos nossos tweets foram também nesse sentido, que para que as pessoas de vez percebam que ele mudou, que ele cresceu nos últimos tempos e, portanto, preparou-se para ser um dos melhores nas grandes voltas e com certeza esta não será a sua única vitória em grandes voltas até ao final da sua carreira. Acho que é de facto um ciclista muito prometedor e particular. A nível pessoal, eu acho que ele tem um bocado aquela pinta de maniento que me irrita um bocado, de patrão, não é? Ganha tudo desde que nasceu, não é? Tem ideia, desde que nasceu que é o maior. Sim, e se as pessoas não lhe diziam o contrário, ele continua a achar isso, e de facto, nesta volta ele foi o maior. Não está tão errado quanto isso, não é? Sim. Muitas vezes, pelo menos. E portanto, é de facto, foi uma vitória sem margem para dúvidas. E vou deixar-te agora falar da questão da sombra que eu acho que vai sempre existir sobre esta primeira vitória do Remco Evenepoel, para mim, de forma errada, que é a desistência do Roglic. Eu antes disso queria referir, ou seja, nas redes sociais houve-se essa conversa das 3 semanas. Esta volta eventualmente não terá sido tão dura e eu não acho que o Remco tenha estado em tão boa forma na terceira semana como teve na primeira. Por isso percebo que de alguma forma isso ainda seja legítimo, mas é preciso compreender que é a primeira grande volta que ele faz de início ao fim e com uma preparação adequada, e que mesmo essa pequena lacuna que ele possa ter, normal de quem está pela primeira vez a correr uma terceira semana, se vá esbater no futuro. Por isso não penso que seja essa a preocupação que devemos ter em relação ao Remco, e acho que pronto, ele provou e para mim ganhou em estilo. Ele portou-se sempre como o patrão, deu muitas vezes o peito ao vento, mesmo estando na liderança, puxar o grupo, manter o ritmo alto, nunca teve medo nenhum. Nos dias que sabia que ia ter mais dificuldades, nunca entrou em pânico, que é uma característica mesmo para alguém que, como ele, tem essa mania ou tem esse rótulo, pelo menos, de se achar o maior. A maneira como ele deixou o Roglic e o Mas ganharem-lhe tempo nos dias que ele sabia que era assim e nunca foi ao choque, manteve a calma e geriu a vantagem que tinha obtido na primeira semana, para mim demonstrou uma maturidade que se calhar foi onde o Remco me surpreendeu mais, porque pernas eu já sabia que ele tinha. Em relação à pergunta que tu fizeste,
se tinha sido diferente com o Roglic nesta última semana. Eu acho que tinha sido diferente, tinha sido mais animado, porque o adversário de Remco foi o Henrique Mas, que claramente estas pendentes da última semana de maneira nenhuma o beneficiavam, ao contrário de Roglic, que gosta muito destas pendentes de 6, 7%, e que podia ter posto, mesmo eventualmente em aliança com o Mas, o Remco em maiores dificuldades. Mas eu acho que o tempo que ele tinha perdido até ao contrarrelógio, não é? Ele sai do contrarrelógio a 2 minutos e meio, mais coisa menos coisa, já era muito. De qualquer maneira, acho que um Roglic de topo, que eu acho que nós nunca vimos nesta volta, se calhar tinha chegado para ganhar ao Remco, mas eu não gosto muito da história das sombras nas vitórias ou dos asteriscos. Ele foi mais forte do que todos aqueles que conseguiram levar a volta até ao fim, e por isso ganham a volta. Quer dizer, o Giro 2020 pode ter um asterisco, os outros não. O Giro 2020 pode, porque realmente aquilo meio que não conta. Repara como para mim até é estranho estar a falar com uma pessoa tão sensata e moderada neste podcast, porque de repente agora não tenho muito a dizer, porque o que tu disseste é a minha opinião também, e de facto, além de não me parecer justo o facto de ele, portanto, de se colocar essa sombra em torno da vitória, eu também acho que o melhor Roglic não apareceu nesta volta, e portanto talvez não fosse aparecer, e também acho que ainda assim esta seria uma terceira semana mais divertida. Dito isto, o Remco é um justo. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Isso não tenho dúvida nenhuma. Até porque o Henrique Mas tinha, de certa maneira, alguma pressão para não perder lugar, enquanto o Roglic não teria de qualquer essa preocupação, não é? O Roglic não lhe interessava para nada fazer segundo na volta. Se calhar tinha atacado na primeira etapa, na primeira subida da última etapa de montanha, e se perdesse 20 minutos perdia, não era preocupação para ele. Enquanto o Henrique Mas tinha sempre ali a questão dos pontos UCI, que não permitia nenhuma loucura. Eu não acho que tivesse feito grande diferença, Sim, mas acho que sim, estamos de acordo nesse sentido. e eu acho que foi muito mais aquilo que disseste, não é? Para já, eu acho que é de valorizar ainda assim. Eu sou muito crítico, ou fui sempre muito crítico do Henrique Mas, porque acho que é um ciclista que defendeu sempre a sua carreira toda. Nunca, ou raramente o vimos a ser um ciclista ousado e ofensivo, e nesta volta não podemos dizer isso. Depois há o percurso, e na verdade esta última semana não o favorecia, portanto a última etapa é um exemplo disso. Ele tentou uma vez na última subida, e eu, enquanto espectador que estou no sofá, digo, epá, podias ter feito mais. Mas a verdade é que com 6%, quer dizer, ele percebeu que não dava para fazer mais. Do lado, se calhar no rádio estavam a dizer, tá bom, fizeste tudo, o segundo lugar é ótimo, embora ele já o tivesse feito por 2 vezes. E portanto, A Movistar estava a puxar na frente para a vitória do Valverde. Logo aí, eu quando vi esse momento foi quando eu vi que eles já tinham desistido. E fazia sentido, porque não tiras 2 minutos. Ou o Remco tinha uma quebra grande, ou não tiras 2 minutos ao Remco em rampas de 6%. exatamente. Que é onde ele está mais confortável. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Por isso, acho que ele fez... Eu acho que ele pode ter virado um bocadinho essa impressão que havia ofensiva dele, mas ele também estava numa posição em que claramente ele tinha que atacar, não é? Ou seja, ele tinha 3, 4 minutos para trás. Sim, Henrique, mas a questão é que já fez segundo 2 vezes. Eu percebo. Só que já houve vezes em que ele também tinha claramente que atacar e não atacou. Mas foi só na roda. Sim. Okay. Percebes? Isso não deixa de ser surpreendente, ainda assim. A mim parece, não. Sim, pode ter alterado um bocadinho a percepção pública que havia dele, sem dúvida. Continua a não ser o maior fã, mas... Também não. Mas acho que ele deixou o que tinha a deixar na estrada. Agora, é isso, eu acho que se tivesse sido um Roglic, eu acho que ele, quando vê o Remco só com um companheiro na primeira subida desta última etapa, por exemplo, acho que ele se mandava e depois logo se via. Claro. E o Mas não é o perfil dele. Pois não. Também não é tão bom rolador. Também teria essa dificuldade mais para a frente. Mas antes só de passarmos aqui aos outros temas, eu vi só uma questão que queria falar aqui sobre o Remco. As comparações naturais, e mesmo tu já passaste um pouco por isso, não é? Do pode rivalizar com os grandes. Tu achas que já está nesse ponto? E quando falamos dos grandes aqui, hoje em dia, Pogacar e Vingegaard são a referência, não é?
Eu tenho sérias dúvidas sobre isso. Eu acho que nós percebemos que o Remo que fez esta temporada toda focada num objetivo Vuelta, portanto, altitude, vou ali para tentar uma primeira grande Tour, e nós todos sabemos como o Tour é diferente de todas as outras grandes voltas. E eu acho que isso não deixa de ser um peso, e eu acho que ele vai perceber, sobretudo tendo em conta algumas demonstrações que ainda aconteceram nesta volta no que diz respeito à altitude. Eu acho que se ele for ao Tour vai perceber pode melhorar muito até lá, mas a mim parece-me que está hoje um nível abaixo do Pogacar e do Vingegaard. Além disso, a equipa conta e, e não me parece que a Quick-Step tenha neste momento, ao dia de hoje, um arsenal, digamos assim, para rivalizar com o poderio da Jumbo e mesmo de uma Emirates que às vezes não consegue rivalizar com a Jumbo, mas que mesmo assim, portanto, se pensarmos que a Emirates não o consegue fazer, o que pensar da Quick-Step, não é? E nós podemos elencar o melhor bloco que a Quick-Step tem para isso, pensando em alguns nomes como o Alaphilippe, o Van Wilder, Eu só para pôr um hot take aqui, eu acho que tirando o Alaphilippe, a Quickstep não tem ninguém no plantel que entrasse na equipa da Jumbo do Tour. Pois provavelmente não tinha, não. Tirando o Remco, obviamente, não é? Sim, mas um gregário para fazer esse trabalho. Um gregário que entrasse no lugar da equipa da Jumbo, acho que não entrava ninguém. Sim, também tenho algumas dúvidas disso. Gosto muito do Mauro Schmid, mas acho que é um ciclista um bocado diferente, não tanto para altitudes bárbaras. Portanto, de facto, acho que sem ser o Alaphilippe o nome a seguir, parece-me que é o Van Wilder, que esteve muito bem nesta Vuelta, mas que calma lá, não é? Portanto, é complicado imaginar esse cenário. Se me perguntares o que eu acho que a Quickstep devia fazer era fazer uma preparação semelhante para o próximo ano para o Remco e voltar a dar-lhe a oportunidade de vencer a volta duas vezes, ou numa outra possibilidade de tentar ir ao giro, a ver como é que ele agora reage. Sabemos que é uma prova onde ele já esteve. Ao mesmo tempo, se eu conheço o Lefebvre, eu acho que ele vai estar com sede e vai querer mandá-lo ao Tour só para perceber. E eu também acho que um primeiro ano no Tour com Vingegaard e Poga pode ser encarado como um ano de aprendizagem e de testar limites e perceber o que é que consegue fazer, e pode ser interessante. Vamos ver se ele está preparado para ter esse ano e para não ganhar uma grande volta e está confortável com isso, ou se vai preferir defender o título ou tentar ir ao giro, não é? Isso é uma questão estratégica. Eu acho que uma outra grande volta com maiores adversários podia ser interessante, mas temos de ver. Eu acho que vai. Eu acho que eles este ano só o levaram à volta muito por uma questão de o quererem proteger. Depois do que tinha sido a queda, depois de muito hate que ele também levava nas redes sociais, e por isso eu não acredito que ele vá já direto para o Tour, até porque, respondendo à pergunta que te fiz anteriormente, acho que ele sentiu algumas dificuldades nas montanhas mais duras contra um Roglic que não estava a 100%, e um Roglic que mesmo a 100% hoje em dia é duvidoso que seja mais forte do que um Pogon ou um Vingegaard. Por isso eu acho que ele, se for ao Tour, não é para ganhar, e eu acho que, conhecendo o Remco, eu acho que ele vai querer estar em provas onde possa ir para ganhar. Por isso não tenho grandes dúvidas de que não será ainda para o ano E achas que a que decisão ele passa só por irá ao ele? Tour. Não, não acho que passe só por ele. Mas acho que também o próprio Lefebvre se calhar prefere ter mais uma janela de transferências para construir uma equipa Sim, nesse aspecto, por capaz exemplo, eles de lutar no Tour. foram buscar o Ian Hirt, que é um ciclista que pode dar apoio nesse sentido, é verdade. Sim, mas é curto Não ainda. não chega, obviamente. Não chega. Mesmo para a Emirates, a não ser que levem o Almeida e outros, não vai ser fácil, não é? Portanto, Eu acho que a Emirates este ano aprendeu. Eu acho que a Emirates começou a perder o Tour na arrogância que teve na equipa que levou. E acho que para o ano não vai cometer o mesmo erro. claro. Acho que para o ano vai pôr os ovos todos no Tour para vencer. E enquanto eles este ano levaram algum. Não levaram a melhor equipa. A Jumbo leva sempre a melhor equipa. E a UAE não levou a melhor equipa.
Bem, passando aqui, por falar em UAE e no restante da equipa, o que dizer do Ayuso, não é? Opa, 19 anos. pois, Desde os anos 30 que não havia um rapaz tão jovem a fechar pódio. é, é um predestinado, de alguma forma. Não que eu acredite muito nesse tipo de como é que eu ia dizer, de dimensões superiores, mas parece-me que é de facto um ciclista, pá, maravilhoso, com todas as capacidades para, para ser um multivencedor de grandes voltas. Numa primeira grande volta, com a idade dele, ele ser capaz de aguentar aos melhores quase sempre como aguentou na primeira e na segunda semana, de ir para a frente com ousadia em muitas ocasiões, e nós aí lembro-me de falarmos, foi isto é fogo de vista, não é? Ele está com Na fome, primeira chegada em alto, só o Remco é que lhe ganha tempo, se não estou em erro. o Remco e o Mas. E o Mas, ok. Naquele dia com Sim, sim, chuva, sim, o Mas, no o dia Mas da vai vitória do embora o Vine. tempo todo. Exato, o Mas vai o tempo todo exato, pronto, Exato, a fazer coisas do Mas. sim. Opa, eu acho que ele é um ciclista muito completo. Repara, é verdade que tem um mau contrarrelógio, mas já na altura a Covid estava por ali, percebe-se? E eu acho que ele não tem o melhor contrarrelógio do mundo, mas não tem um contrarrelógio. Ou seja, tem um contrarrelógio melhor do que aquele que fez aqui. Ahm, tem velocidade, ou seja, é capaz de disputar etapas em grupos pequenos, se for caso disso. Está a subir muito bem, como se está a ver. É novo e já tem alguma maturidade e matreirice, não é? Basta ver que ele agora na etapa 20 quase que não quis ajudar o João a fechar o espaço para a frente, não é? Na ótica de distanciar ainda mais o Carlitos Rodrigues e de tentar chegar a uma etapa, não é? E portanto, Mas eu acho que ele mostrou matreirice e depois mostrou responsabilidade. Ou seja, ele não quis e depois alguém lhe disse, mas é para fazer, e ele fez o que tinha a claro, fazer. obviamente, obviamente. Mas acho que é Uh, difícil encontrar palavras. Ou seja, faz este pódio um ano mais cedo do que o Pogacar. É um, não sei, é um animal. É um ciclista mesmo raro. sim, eu não acho que o Pogacar, quando faz pódio na Vuelta, faz com uma concorrência superior e ganha 3 etapas, não é? De uma forma mais autoritária. Mas lá está, também já era mais velho, já tinha mais um ano. Sim, e Uh, ou seja, o Pogacar chega ao World Tour, parece-me a mim mais desinibido. O Ayuso, sim, o Ayuso, ou seja, é quase como se naquela altura o Tour de l'Avenir ainda não tivesse o peso que tem hoje. O Ayuso chega ao World Tour com toda a gente a saber quem ele é, com expectativas altíssimas, e o Poga chega e diz: Olá, sou este rapaz sem grandes problemas, sou kamikaze e vou, estão lixados vou comigo. atacar e adeus, não é? E portanto isso é diferente. Isso tem que ver com mais informação, mais atenção ao ciclismo, mais atenção às camadas jovens, acho eu. E o Ayuso deste muito novo que é seguir, e portanto eu acho que isso depois, aqui a certa altura, começou a pesar a defesa de um pódio e não tanto não quero saber assim tanto o que estou aqui a fazer e vou atacar. Foi uma coisa que eu acho. Sim, o Pogacar teve que atacar o pódio. Eu lembro-me dessa Exatamente, volta, teve que atacar o pódio. exatamente. E enquanto o Ayuso não precisou, e também há outra coisa, não é? O Pogacar, quando veio à volta, também não era líder, mas o líder dele era o Aru, pronto, que já estava naquela fase Saudades. triste do Aru. Saudades. E- Saudades do Aru antes da Emirates, do Exatamente, Aru a sério. exatamente. E o Ayuso, durante muito tempo, tanto na estrada como nas declarações, percebeu que ele não se comportou como líder da equipa, não é? Ele Sim, não entrou, não veio como líder. Não tinha a liberdade para fazer o que quisesse. Nós às vezes podemos estar um bocadinho enviesados nisso, mas mesmo, por exemplo, a etapa em que ele fura e o João não fica com ele, outras coisas assim, porque não se sabia o que é que o vinha aí do Ayuso, não é? E o líder foi o João até bem perto do fim, pelo menos no comportamento que eu via, o AE eu não, discordo. nunca fez essa, nunca passou para o Eu Ayuso discordo a na liderança. medida em que eu acho que não havia líder. É isso, pronto, ou seja, ele não era o líder, não podia fazer o que lhe apetecesse, não é? Sim, mas o João também não era. Não, Quer dizer, não, o João também não era, exatamente. Eu quando disse que o João era líder, era no sentido, continuava a ser líder, não quer dizer que o outro não fosse também. sim, sim, percebi, percebi. Tu não viste o João ao serviço do Ayuso. Sim, sim, sim. Hum.
A única coisa que pode ter limitado o João no sentido, ou a relação com o Ayuso, é o João não poder ter atacado mais nestas duas últimas etapas, porque o único parceiro que ele poderia ter para fazer assim ataques mais ousados era o Miguel Ángel Lopes e ele ia ameaçar o pódio do Ayuso, por isso eu acho que isso pode ter atado um bocadinho as mãos ao João. Mas o João trabalhar para o Ayuso foi algo que, pá, vimos às vezes nos últimos 500 metros ou uma coisa assim, para fechar espaços, mas não foi Sim, relevante. há uma etapa que o Ayuso começa a perder tempo, que eu acho que claramente o João, o João quis dar aquele apoio, até porque já tinha perdido algum tempo. Não me lembro agora qual foi a etapa, mas foi ainda. É a etapa em que é lá as Praieras, é a etapa do muro, em que o Ayuso ataca logo de início, feito doido, E depois cedeu, não é? e depois o motor partiu. Sim, sim. E para aí a 1 km e meio, vê-se o João chegar a ele e depois de forma algo suspeita, como quem diz, não é? Chegam os dois juntos, Sim, quando sim, daria a entender que o João podia passar. exatamente. Mas do que vi depois, mesmo nesse dia em que o Ayuso furou, se calhar o João não o descarregou porque não conseguiu. Se calhar ele teve indicação, espera pelo João, abranda um bocadinho e o João leva até lá acima. Também não o atacou, não é? Sim, Se sim. calhar se o tivesse atacado. Mas não me parece. Acho que se ele tivesse muito mais forte, tinha seguido, porque a UAE manteve essa abertura como tinha prometido, até bastante perto do final. Pronto, e com isto já estamos aqui. Até ao final, não é? Porque o Sim. Molano nos ganhou. Portanto, era o Ackerman, mas afinal não há um líder sprinter, não é? Porque Nem nos sprints há Sim, líder, sim. não é? Nem nos sprints há sim, líder. portanto eu sinto. Acho que nunca tinha visto um lançador ganhar. Sim, o Markov podia ganhar 40 vezes, mas não quer. Sim, eu estou a dizer, ou seja, já vi lançadores ganharem etapas, mas enquanto estavam a lançar, não serem ultrapassados e ganharem, Sim, mas assim numa prova deste o nível. Molano não é um lançador, não é? Só eles a querem que seja, portanto, enfim. Pronto, e ele, como não concorda com isso, Eu sinto. mas a culpa é do Ackerman. O Ackerman não conseguiu sair da roda dele, o É, problema dele, não é? Eu estou a sprintar, estou-te a lançar. Tu, se quiseres, claro, sprinta mais rápido que eu. Não deu, não sprintou mais rápido que era eu. uma sériezinha na Netflix da Emirates e estávamos bem. Estávamos Bem, bem. passando, já estávamos aqui a falar um bocadinho do João. Ele volta a fazer top 5 numa grande volta. Ele tinha feito quarto no giro e mesmo no ano em que faz sexto no giro, faz com o mesmo tempo do quinto, do Daniel Martínez, aos centésimos. Ou seja, claramente este é o estilo dele. Vimos um João mais uma vez em ascensão na última semana. Mas pelo menos a mim fica-me uma certa sensação de estagnação. Eu quando vi o Giro 2021, ou seja, o Giro do ano passado, em que ele na última semana andou com o Yates e com o Bernal com uma facilidade tremenda, estava à espera se calhar de um bocadinho mais este ano. Sim, é isso. Eu acho que começa a parecer que é isto, percebes? Que não será muito mais. E eu sei que é cedo para vaticinar uma coisa destas, que o João tem muito para evoluir, mas o que eu sinto é que o tipo de corredor que ele é, dificilmente, do que eu vejo agora daqui, faz pensar que ele fará muito melhor do que isto numa grande volta. Um pódio é perfeitamente possível, tendo em conta o que ele vai fazendo. Este ano esteve bastante perto, Sim, diga-se, no Giro. sim, e também concordamos todos que ele no giro estava melhor, no sentido em que teve algumas más leituras, maus posicionamentos e etc., mas estava melhor de pernas, e aqui ele demorou algum tempo a chegar a essa melhor forma. E o próprio perfil é mais adequado, não é? Parece. Sim. As subidas do Giro são mais adequadas a ele do que estas. Sim, depois eu também sinto o mesmo em relação à estagnação. É como se, quer dizer, é muito bom, muitas vezes, ele ser um ciclista cerebral e etc. Mas está um bocado obcecado. Eu acho que ele se está a limitar um bocadinho. Não, e não é só isso, Posso estar a ser injusto, não é? não é só isso, é bom muitas vezes ele ser assim, mas se for só assim, é isso, ele vai ser um ciclista a fechar provavelmente muitas vezes top 5 em grandes voltas, e é isso, e não será mais do que isso. E isso tem que ver, já falámos aqui algumas vezes, com, acho eu, falta de um outro motor de explosibilidade que ele não parece ter, e de uma ousadia qualquer que ele até mostrou nesta volta, naquela etapa, mas quer dizer, é do género, agora fazes isto, não é? Agora que estás nesta posição, fazes isto. É bonito, foi bonito, vibrámos todos,
foi intenso, mas deixa sempre aquela coisa do e porque é que não fazes isto de outra maneira? Atenção, eu quando digo isto tudo é eu obviamente gostava que o João ganhasse uma grande volta, mas ele não precisa de ganhar uma grande volta para achar que ele é um corredor maravilhoso e que tem tudo para dar muitas alegrias aos fãs de ciclismo portugueses e de todas as nacionalidades. Agora, se continuamos a falar desta coisa de prospeção de uma eventual vitória portuguesa numa grande volta, eu acho que a cada grande volta tenho mais certeza que isso não vai acontecer. Mas é um pressentimento. Eu não sou. Ou seja, para começar, eu acho que é isso. Estavas a fazer um bocadinho esse disclaimer. Ganhe ele ou não ganhe uma grande volta, é espetacular termos um português Claro. nestas andanças e para nós é sempre muito mais interessante. Mas também estamos aqui a tentar ler as coisas com alguma racionalidade. E é isso, o João intriga-me um bocadinho naquele sentido da explosividade que ele tem no kick final e depois parece não ter durante as provas. E eu acho que tu tocaste aí no ponto da ousadia e eu acho que ele muitas vezes, ou seja, ele pensa, ele olha para a subida e diz, são 10 km a 8%. E esta é a melhor maneira, este ritmo é o ritmo de eu chegar lá acima mais rápido. E por isso façam todos os que fizeram, é este o ritmo que eu vou impor. No entanto, a vantagem de tu ires na roda, de teres alguém a colocar-te ritmo, às vezes pode compensar o facto de ires um bocadinho ao vermelho, ou seja, acima do teu threshold, e depois podes poupar um pouco dessa energia a seguir. Não sei, acho que é uma aprendizagem que ele fará. Também é um ano em que ele trocou de equipa, trocou de plano, claramente alterou bastante a maneira de correr dele, porque ele já fazia isto na Quick Step, mas não de uma maneira tão acentuada. E acho que ele ainda tem potencial de crescimento, sem dúvida nenhuma, que acho que o pódio está perfeitamente ao alcance numa grande volta em que ele apareça com boas pernas, que aconteça um ou dois incidentes. Acho que o pódio é uma questão de tempo. Pelo menos a nível de capacidade, mas depois o que me preocupa é assim, o líder da UAE é o Pogacar, não é? Como nós vimos dizendo desde o primeiro dia. Claro. E agora temos o Ayuso com 19 anos a fazer terceiro. Que espaço é que pode sobrar para o João? Eu acho, deixa-me só antes de responder, eu acho, no sentido que estávamos a dizer há pouco da UAE para o ano não ir brincar ao Tour, eu acho que o João para o ano vai ao Tour. Não, eu acho que vai e tem de ir. Porque, ou seja, se nós pensarmos, o João, por exemplo, nós pensamos, o João é líder de uma equipa para 3 semanas. Eu acho que um líder não pode demorar 20 segundos a responder a um ataque de um rival direto. E o João demora sempre muito tempo a responder a um ataque. Eu acho que ele nem chega a responder. Pois, é isso. E portanto, Ele nestes últimos 2 ou 3 dias até respondeu, para sermos honestos. Ou seja, quando as pernas estão lá, ele se calhar até responde. responde, Ele nestes últimos dias respondeu aos ataques. responde mas nunca vai ao choque, não é? Não, isso não. Pronto. Esse é só um aspecto. Mas o que eu digo é, se pensarmos nas características do João, eu acho que o João pode ser um excelente gregário. Sim, e para impor ritmos numa subida acima a preparar um ataque do Pogacar é perfeito. É perfeito e a Emirates não se pode dar ao luxo de ir brincar ao Tour outra vez, não é? E portanto o João deve ir e o João tem de ir. E portanto... E eu acho que o João até pode fazer um papel de não se deixar no Tour ficar demasiado longe na geral e poder ser útil em algum momento, porque este ano também vimos que o 2 contra 1 da Jumbo teve algum efeito. Eu não acho que o João tenha a capacidade de ser uma ameaça real, mas quando tu tens mais alguém ali perto do top 10, ou seja, isto para dizer que acho que o João, se for ao Tour, pode mesmo trabalhando fazer um top 10, que seria sempre honroso também. Não, é ótimo. Primeiro Tour do top 10, perfeito. A trabalhar então é ótimo e eu acho que ele tem tudo para ser uma ajuda preciosa e acho que deve ir. Ficam dúvidas em relação ao resto da temporada e sobretudo, e aí tens razão, não é? Ou seja, o Ayuso com este resultado tem capital e portanto eu acho que vai depender um bocadinho da opção da UAE em relação ao que é que quer fazer com o Ayuso. Na minha opinião deviam concentrá-lo para a Vuelta para tentar ganhar a Vuelta, isto presumindo que não o vão meter no Tour a trabalhar para o Pogacar também. Fazer uma época semelhante, fazer uma preparação semelhante ao que a Quickstep fez com o Evenepoel deste ano e meter o Ayuso focado a tentar ganhar a Vuelta, e eu acho que ele pode ganhar. Eu também acho que será por aí. Depois a questão é, se assim for, ainda pode sobrar liderança no giro para o João, liderança sem grande equipa, provavelmente.
Sim, com os fórmulas. Com o resto, Exato. exatamente, com o resto do pessoal a lutar por vitórias em etapa, e que se depois o João mostrar pernas e na última semana estiver ainda na luta, eventualmente a equipa se possa pôr ao redor dele. Sim, Mas acho que é isso que o espera, e pensando um pouco mais a longo prazo, porque ele assinou até 2026, se não estou em erro, será difícil nesta equipa ser líder, o que não quer dizer que não seja um super ciclista e que não vá fazer parte de grandes vitórias, não é? claro, Porque se é para trabalhar para alguém, que trabalhes para o Pogacar, não é? claro. Pelo menos se eu fosse para trabalhar para alguém, Claro, pronto, ao menos estou a trabalhar para o Pogacar. deve dar algum gozo, não é? Exatamente. Mas acho que sim, acho que depois tem que ver, vai ter que ver um bocado com, parece-me a mim, com como é que eu ia dizer, com vontades dele, não é? Com vontades do João de sentir que se não tiver espaço procurar outro sítio, mas eu acho que isso é uma... Mas não pode, acho que ele não pode, não, pelo menos no ciclismo não costumamos ver isso. Tirando a DSM, eles da DSM saem quando querem. Claro, sim. Mas, mas nas outras equipas só costumam cumprir contrato. Sim, costumam, é verdade. Mas pode fazer, sei lá, E ainda são. trade. Estou a brincar. Uma trade. mais... Com as escolhas do draft. Sim, sim, sim. A ver quem é que escolhe o Xian. Sim. O que ficar em último escolhe o Xian. Segundo Agora já há sistema de promoção e despromoção, também podem fazer uma coisa assim. Exatamente. Olha, vi-te muito entusiasmado com o Sr. Richie Carapaz durante esta volta, não é? Opa, eu gosto muito do Carapaz. Não sei bem porquê, mas simpatizo muito com o Carapaz. Gostei muito da maneira. Eu gosto sempre de ver voltistas que se batem bem noutros territórios, e gostei do que ele fez nos Jogos Olímpicos. Gostei do ver dar luta na Vuelta ao Roglic há 2 anos. Gostei da maneira como ele ganhou o Giro, e acho que ele se portou como um senhor. Para começar a ganhar 3 etapas sem ser da geral, ou seja, em etapas de montanha, não é nada habitual, não é? Ou seja, ele mostrou claramente que tinha as pernas. Falta saber se foi opção o perder tempo ou não. Eu penso que não. Penso que foi mesmo falta de capacidade física na primeira mal, semana. sim. Exatamente. Não, e depois ele tem uma vantagem. Ele não precisa estar a 100% para ser o melhor trepador da fuga, não é? Claro, Ele tem uma vantagem gigante claro. para os outros, e foi muito inteligente. Impressionou-me porque as 3 vitórias dele são com 8, 9, 10 segundos de vantagem para o grupo da geral que vinha atrás, não é? Ou seja, é sempre com Rega Esquadra. E quando foi chamado a trabalhar, que eu acho que é uma coisa que para alguém que tem o currículo dele, ainda para mais tanto de saída, quando foi chamado a trabalhar também o fez com brio. E estou entusiasmado pelo que é que ele poderá fazer para a frente. Acho que o vão levar ao Tour, o que é chato, que ele não vai ao Tour, na melhor das hipóteses faz pódio. Mas pronto, realmente tens razão, é um rapaz que me entusiasma e com quem eu simpatizo. E fiquei bastante triste com aquela primeira semana, e ele depois deu-me razões para alterar esses sentimentos. Sim, eu de facto, há um ponto que eu acho que é importante falar, que é, ele prova nesta Vuelta várias vezes que é um ciclista inteligentíssimo contra o relógio. Ele é muito inteligente a gerir as margens e o seu esforço, não é? Conhece muito. E a fingir que está quase a quebrar. Exatamente. E isso é sinal de um grande corredor e de um corredor que lembra-nos sempre os Jogos Olímpicos, etc. E é isso, essa questão do falta de pernas ou não, tenho algumas dúvidas e gostava que ele não tivesse, gostava que ele tivesse na Movistar para podermos ver isso respondido, não é? Porque ao mesmo tempo é do género, ele sabia que se perdesse tempo no início lhe iam dar liberdade para ganhar etapas e sair em grande. Mas isto é tudo especulação, foi uma grande volta dele. Não, e deixa-nos um bocadinho a pensar, não é? Tantos ciclistas que passam a carreira inteira a lutar por quartos e quintos lugares nas grandes voltas. E às vezes o que é que poderiam construir se tivessem outro tipo de objetivos? 3 vitórias marca muito mais, isso sem dúvida. Exatamente, 3 vitórias e uma camisola da montanha. Claro. Eu daqui a 2 anos, quando falarmos desta volta, vamos lembrar do Remco, se calhar em segundo lugar do Ayuso, e se calhar em terceiro lugar do homem que ganhou 3 vezes. Claro. E da maneira que ganhou. E por falar em gajos em gajos em ciclistas que ganharam 3 vezes, pá, Mats Pedersen, que é outro que eu gosto muito. Isto correu-me bem, e o senhor que vamos falar a seguir também gosto muito. Também, eu sempre gostei destes sprinters que não são só sprinters. Sim. E para além disso, como ele foi campeão mundial antes de fazer a carreira,
convém que faça a carreira depois para não parecer que foi um campeão mundial assim meio Até perdido. porque ele não era sprinter, E não ele é? já. Sim, ele não era um ciclista de topo na altura. Discordo. Não, Ou não estava seja, no patamar que está eu, agora. eu acho que ele era um classicómano. A carreira dele era ser um classicómano. Só que ele às tantas percebeu que tinha potência suficiente para ser sprinter. Sim, mas nunca tinha ganho nada. Pois não. É isso. A tua primeira vitória é importante ser um campeonato do mundo. Claro, claro, sim. Eu lembro que na altura até se falava, pronto, que tinha sido grandes nomes a ter a camisola e depois foi o Mats Pedersen. Sim, as pessoas não gostavam disso, sim. Exato. E a carreira que ele veio a fazer, ou que ele tem vindo a fazer, porque ele ainda é jovem, tem feito com que esse fator na história não vá ter tanto impacto. Nós já vimos muitas vezes sprinters de segunda linha vencer muito na Vuelta, não é? Pois. Lembro-me do Trentin, que depois também não sei, acho que nunca mais foi sprinter na vida, foi só numa Vuelta para aí perdida. Mesmo o Magnus Cort, de outra maneira, também o ano passado ganhou 3 vezes. A concorrência nos sprints na volta é sempre bastante pequena, mas ele impressionou-me em vários fatores. Esta última etapa que ele ganha, com as duas segundas categorias, a etapa em que ele fica em segundo lugar para o Roglic numa chegada a 8%, ele mostrou uma versatilidade a fazer lembrar o outro rapaz, não é? Ele é um ciclista muito interessante e a Vuelta é perfeita para ele, é isso, é esses Trentins, que é um ciclista, por exemplo, que eu adoro muito, gosto mesmo muito do Trentin, adaptam-se perfeitamente à Vuelta. Volta à questão, para o próximo ano, Mats Pedersen vai ao Tour, vai ganhar alguma etapa? Ou seja, reformulo, vai alguma vez ganhar, por exemplo, uma chegada aos Campos Elíseos? Vai ganhar um sprint? Por acaso, os Campos Elíseos não sei se é um bom exemplo, porque aquilo é empedrado e muitas vezes já desistiram muitos sprinters, por isso até pode cair algum. Agora, um sprint massivo, acho que Pois não. é isso, percebes? E, portanto, mas não há nenhum problema nisso, é só porque Não, pois não. eu acho que é muito mais inteligente da parte dele fazer este tipo de coisas, que é, vem à Vuelta, a concorrência não era muito alta, ganha 3 etapas, saca a camisola. E ele no Tour pode tentar sacar a camisola, mesmo que, Eu acho que é isso que ele vai fazer. mesmo que não ganhe nenhuma etapa, pode tentar fazê-lo. Embora, pronto, saibamos que se o Wout van Aert for, pronto, vai ser difícil. Mas eu acho que ele podia perfeitamente optar por essa, por essa dimensão de tentar ganhar as camisolas das regularidades nas grandes voltas, obviamente não abdicar das clássicas que ele tanto gosta, e é um ciclista que dá sempre gosto de ver correr. Eu acho que no Tour, caso seja mais apertado do que foi este ano para a Jumbo e o Wout van Aert possa não ter a mesma liberdade, se há algum ciclista que eventualmente lhe pode dar luta, mas é muito difícil. O Wout van Aert é perfeito para a camisola Claro, verde. É muito difícil eles quando alguém, criaram a camisola alguém verde já dar. sabiam que o Wout van Aert um Alguém dia dar ia nascer, percebes? Exatamente. É óbvio. Parece feito à medida. Ei, tirando os homens da classificação geral, sobra aqui o Jay Vine nos grandes destaques. Fez na primeira semana o que depois o Carapaz fez nas outras duas, que foi dominar as chegadas em alta a partir da fuga. Olha, Que diga-se, nesta volta inteira só houve uma chegada em alta disputada pelos homens da geral, que foi a vitória do Rep. já podemos falar disso assim. Em relação ao Vine, surpreendeu-me muito, porque para já os últimos tempos dele não tinham sido propriamente muito famosos, embora acho que todos reconhecíamos que ele tinha pernas e tinha competência para ser um bom trepador. Já tinha feito uma ou outra prova disso, mas de repente fazer o que ele fez naqueles 2 dias para mim foi uma surpresa grande. E fico muito curioso para perceber o que é que será do Vine, não é? E fizemos na altura a comparação com o Storer este ano não o vimos, não é? E, portanto, perceber se é um daqueles momentos de forma absurdos em que tu és capaz de coisas que não voltas a ser capaz durante toda a tua carreira, ou se ele tem de facto capacidades para mais e vai provar que consegue andar com os melhores noutras situações, ou ganhar etapas noutras situações de forma tão contundente e a lutar diretamente. Por exemplo, na primeira vitória é ele mano a mano com o Remco, não é? Isso prova que ele... E é super autoritário. Exatamente. O Storer não fez isso. Exatamente. O Storer não, Meteu-se em fugas de 40 não teve esse tipo de vitória. Exatamente. Claro. Mas é um ciclista que desperta curiosidade para ver o que é que vai fazer mais para a frente. Tanto a partir de fugas, eventualmente até a partir de... Não sei se ele irá para a geral ou não.
Mas se calhar guardamos isso para outros dias de outros Sim, debates. volta, Porque hoje ainda temos muito tema pela gerais frente. de uma semana, talvez. Não sei, não sei. Vamos ver. Estes ciclistas que aparecem assim subitamente, depois às vezes têm um crescimento inesperado. Eu tenho alguma esperança nele e simpatizo com ele também. Bem, falando aqui de outros temas da Vuelta, eu queria começar pela minha revolta principal com esta Vuelta, que foi desde quando é que isto é a terceira semana que se apresenta. É pá, completamente de acordo. E eu sempre fui alguém que disse que a volta era a minha grande volta preferida. Sempre gostei muito dos traçados que a organização fez e este ano é uma desilusão. E repara, vai existir sempre quem diga a estrada estava lá e os ciclistas não fizeram mais. Mas quer dizer, se tu gastas as fichas todas na segunda semana e na terceira dás umas amostras a ver se alguém consegue fazer diferenças, mas depois não tens uma chegada como. Não precisa de ser outra Sierra Nevada, mas uma coisa parecida, alguma coisa não está a bater certo. E a Vuelta sempre foi uma grande volta duríssima, ou seja, duríssima não no sentido de teres propriamente sempre subidas muito longas, mas teres dificuldades e teres consecutivamente chegadas em alto, mesmo que sejam coisas ao estilo 2 km. 3 km, 9%. Exatamente. Exatamente. E portanto isso não aconteceu opa, e esta terceira semana não faz sentido. Esta terceira semana é. É que eu nem percebo a ideia. Qual é a ideia de pôr aquela etapa do duplo do alto do Piornal, Sim. na penúltima etapa de montanha, 13 km a 5%? Qual é a ideia? Eu nem percebo o que é que eles queriam fazer. Opa, eu sinto que é. Que, no outro dia pensava nisto, é quase como se a Vuelta quisesse dizer, não, nós também conseguimos ser uma coisa mais moderada. Ora, isso é descaracterizar aquilo que eles sempre foi, não é que as pessoas e as coisas não possam mudar. Mas quer dizer, se queres fazer isso, então mete outro contrarrelógio na terceira semana, opa, mete etapas descobertas para tentar gerar borduros ou abanicos. Quer dizer, faz coisas que te permitam dar ideias às equipas. E eu acho que muitas vezes o que aconteceu foi aqui, sobretudo com desistências que aconteceram e com a liderança do Remco já naquela altura, depois do contrarrelógio foi bom, pois nós podemos tentar atacar aqui, etc. Mas quer dizer, isto não dá para grande coisa. E eu tenho algo. Tirando esta última etapa, não havia nenhuma etapa com múltiplas subidas que permitissem pronto, uma loucura, uma corrida endurecida e realmente difícil, não é? Sim, repara, e mesmo esta última, é assim, eu percebo que Sim, era 5%. é isso, eu percebo que seja duro, mas tendo em conta que é o último dia de montanha, os corredores estão todos cansados e a inclinação não é muita, há um equilíbrio de forças que é evidente, não é? E é totalmente diferente se eles quisessem, por exemplo, fazer uma etapa toda plana e meterem um pardão no final. Seria diferente. E esta ideia de meter 4 primeiras categorias ou 3 para uma tentativa de ataque nos 80 km, sim, poderia ter resultado se a coisa fosse outra, mas depois a última subida é nem a 6% de dependente média e nem sequer acaba em alto. É Assim. demasiado arriscado, não é? E portanto eu não percebo bem, fico triste e para mim, quer dizer, Eu queria ver o Remco no Angliru. exato, e a questão não é essa. Eu Oh, estava a pensar, o Tour foi claramente o grande melhor volta grande do volta ano. do ano e nos últimos anos até tem sido assim, mas quer dizer, historicamente o Tour a certa altura tem uma play... Até a fase de domínio da Ineos, da Sky, Exatamente, que foi chato. exatamente, Esses anos eram não se chatos. passava grande coisa e entre o Giro e a Vuelta não sei, mas acho que a Vuelta se calhar ainda foi mais aborrecida, se calhar não foi porque o Remco ganhou a primeira grande volta e tinhas alguns fatores interessantes, mas quer dizer, a partir da Serra Nevada foi profundamente aborrecido, não é? Eu acho que a Vuelta foi mais interessante a nível das histórias, não é? Havia sempre muita dúvida do Remco, do que é que acontecia, do que é que não acontecia. Tivemos esta questão do Vine, tivemos mais coisas a acontecer.
Mas o Giro teve duas etapas muito boas. E a volta à Itália, a volta à Espanha não teve nenhuma etapa daquelas incríveis que a gente se vai lembrar daqui a 10 anos. O Giro tem aquela etapa em que o Abora desfaz o pelotão todo a 130 ou 140 km do fim. Sim, sim, sim. Que é uma loucura o dia todo, e depois ganha o Simon Yates, que já nem estava na luta pela geral. E tem a última etapa, que é na última chegada em alto de uma grande volta. Revirares completamente a classificação geral é daquelas coisas que não se esquece, também ficam na memória, né? Claro, claro. Mas não percebo o que é que eles quiseram fazer. A minha única hipótese é eles terem querido realmente desenhar uma volta para o Remco ganhar. Mas isto sou eu enquanto hater. Não vou responder. Não vou responder e para mim... Não vais responder? Não vou responder. Acho que se o fizeram até foi bem feito. Ok. Não, mas parece. Não, atenção, não é parece, eu não estou na parte da conspiração, estou na brincadeira, Claro, obviamente. Mas se me perguntassem, olha, faz aí uma volta para um ciclista com as características do Remco ganhar, pá, contra relógio longo, a maior parte das dificuldades nos primeiros dias, no fim só mais subidas de 5, 6%. Pronto, bateu certo, mas eu acho que ele foi claramente o mais forte, provavelmente teria ganho noutro terreno também. E ainda tem aquela questão de no dia da Serra Nevada alterarem a subida à última da hora, não é? E tornarem a subida muito menos dura. Não percebi o que é que a organização andou a fazer este ano, sinceramente. Pá. Mas a volta vai voltar em grande, eu acredito. Eu também, espero que sim. É com a vitória do Ayuso para o ano, não? Disseste já. Já está dito. Só o Carlitos Rodrigues, vamos embora. Por falar em Carlitos, a Juventude dominou. A volta sempre foi marcada por ser o sítio por onde as jovens estrelas são lançadas. Mas este ano tivemos 5 jovens, ou seja, 5 corredores com menos de 25 anos no top 7, além daqueles que nós já falámos. Ou seja, o João, o Remco e o Ayuso. Ainda tivemos o Aransman e o Carlitos. Opa, sim. Que para o ano vão estar os dois a ver quem é que... a discutir na apertada hierarquia da Ineos, não é? Sim, eu acho que sobretudo o Aransman gostei muito de o ver, eu tinha algumas dúvidas, precisamente pelo facto de ele estar de saída da DSM ser o caos que a gente conhece, e de, por exemplo, no Giro, ter parecido que ele tinha etapas onde as pernas lhe falhavam um bocado e ele era um bocado irregular em subidas mais duras. E aqui ele perdeu algum tempo na primeira e na segunda semana. Nas subidas mais duras. E depois eu acho que ele conseguiu, de certa maneira, provar que está a crescer e que pode ser uma opção muito válida dentro da Ineos para 3 semanas. E porque bem... Ele nestas pendentes esteve sempre muito bem, nos 5, 6%. Só naquelas subidas mais inclinadas dos primeiros 10, 12 dias da Vuelta é que ele já estava quase a 10 minutos. Sim, eu acho que é uma questão de crescimento e de gestão e de aprendizagem e de perceber que as características que ele tem são muito interessantes para a ideia das 3 semanas, sobretudo em 3 semanas que me parece que a tendência é existência de contrarrelógio, favorecimento de ciclistas com essas características em prol dos trepadores puros. E portanto eu acho... É importante dizer que ele perdeu muito tempo no contrarrelógio, mas foi porque ele se sentiu mal com o calor ou qualquer coisa. Ele perdeu quase 3 minutos no Sim, ele teve um mau contrarrelógio. Quando ele é um dos melhores... Ele não teve ele teve um péssimo contrarrelógio. E quando ele é suposto, se calhar a seguir ao Roglic e ao Remco, se calhar dos homens da geral era o melhor contrarrelogista. Sim, E ele perde quase 3 minutos e assim quando chega deita-se no chão, sentiu-se mal, acho que foi qualquer coisa com o calor, já não me lembro muito bem. Sim, ele trocou com o Miguel Ángel López nesse dia. E então foi isso que aconteceu. Enfim, eu acho que o Aransman é um ciclista muito interessante e estou muito curioso sobre saber o que é que ele vai fazer na Ineos. O Carlitos, sou fã, como sabes, tive pena do final e da queda e do que lhe aconteceu, mas ao mesmo tempo, esta última etapa, ele perde cedo o contacto e apesar de tudo aguenta-se bem e perde o 7º lugar por 1 segundo, não é? Pelas bonificações que o Aransman vai sacar. Por acaso hoje houve uma série de cortes, não sei se ele continuou... Não, pronto, exato, já ficou a 12 segundos. Que eu tinha visto que hoje houve uma série de gente que perdeu tempo. Hoje nós estamos a gravar no domingo, não é? Sim, claro. O João, por exemplo, perdeu 20 segundos
Pronto, o Arensman já ficou com 12 segundos de avanço para o Rodrigues. Mas sim, na prática, nos dias que contava, fica não sabia. um segundo. Mas pronto, é isso e é sempre para mim muito interessante ver a juventude a ganhar espaço aos senhores que depois vão ser empresários. Eu prefiro sempre acreditar que estes vão ser jovens para sempre e vão sempre à volta e vai ser muito bonito. Mas sei que depois a coisa muda um bocado. Falámos há pouco do Remco se ter preparado exclusivamente para a Vuelta e do Ayuso também ir. Tu achares que é esse o caminho. No do top 5 da Vuelta, todos os ciclistas foi a única grande volta que terminaram. Muitas vezes nós temos a ideia que a Vuelta é aquela grande volta onde se vem tentar salvar o resto da época, para quem não correu tão bem. E se calhar este ano foi uma prova de que tu fazes a tua preparação a caminho da Vuelta, dá-te uma vantagem sobre os teus opositores muito grande, não é? Porque o Remco estava claramente em melhor forma que o Roglic, por exemplo. Claro. E é uma opção muito raramente, porque por norma os voltistas têm que fazer duas grandes voltas, ou a maior parte das vezes fazem duas grandes voltas. Mas se tu te focar exclusivamente na Vuelta, ganhas uma vantagem muito grande em relação aos outros. É como se fosse um desperdício, não é? É como se fosse um desperdício e show à volta, até porque há aquela coisa acontece alguma coisa que corre mal, só fizeste uma grande volta, desististe e não correu bem, não é? E eu percebo isso. Mas de facto é muito difícil, parece-me, ter esses dois picos de forma. Sobretudo pensando em giro-volta, por exemplo, é uma coisa muito difícil e... Teoricamente seria o mais acessível, não é? Pois, mas é quase como porque é mais longe do tudo. Sim, mas tem-se visto que é quase como se esse segundo pico nunca fosse tão bom como o primeiro, não é? Sim, concordo. E, portanto, isso é muito complicado. Vê-se isso no Hindley, no João, assim, usando alguns exemplos deste ano. Claro. E também me parece que algumas equipas viram o traçado da Vuelta e pensaram que este ano, se calhar, podia ser interessante focarem-se exclusivamente, por exemplo, como o Remco e etc., nessa opção, mas depois acho que é isso. Acho que pode existir um prejuízo grande no sentido de pode sempre acontecer qualquer coisa e se tens um ciclista que pode lutar por uma grande volta e só vai à volta, é complicado. É que o Remco não corria desde... Ou seja, fez aqui os Nacionais e a San Sebastián, fez a volta à Suíça, ou seja, não corria há 2 meses. Sim, ele levou a tenda para os Himalaias. Teve em altitude, teve na preparação, os outros andavam no tour a matarem-se. E ele a ver. E ele a ver. Ele a preparar-se. Foi só ali a San Sebastián dizer ao pessoal que iam ter que ter cuidado com ele. Exatamente. E testar pernas. Claro. E testar pernas. E testou com força. Claro que sim. Vamos passar aqui às nossas surpresas e nossas desilusões desta volta. Nós introduzimos este segmento aqui para podermos falar um bocadinho de outras coisas que se calhar não merecem que a gente esteja aqui a debater tanto tempo, mas que são destaques interessantes para nós. Eu vou começar com uma das minhas desilusões que é agora. O Hindley vem vencedor do Giro, praticamente não correu desde o Giro. O Higuita, pela grande desilusão do Ricardo, que achava que ele ia fazer top 5 e ganhar aqueles pontos em 3 etapas. Ele ia quase ganhar mais coisas do que aquilo que o Pratas achava que o Evan Paul ia ganhar, mas pronto, o Pratas teve alguma razão. E o Higuita, e ainda temos o Kelderman, não é? Que para o ano vai para a Jumbo. Não, vai. E era um super bloco e não deu nada. O Kelderman vai para a Jumbo e bem, porque já se percebeu que ele tem de ser gregário, não é? Não dá para mais nada. Portanto, sim, mas tem condições para ser um excelente gregário. E é um super gregário, se for. E portanto, exatamente. A Jumbo fez otimamente e ele se calhar também. Eu em relação ao Higuita, é um ciclista que eu gosto mesmo muito e começo a achar que ele nunca vai ser um ciclista de 3 semanas. Mas este percurso assentava-lhe otimamente. Sim, mas ele não está. Teoricamente. Não estava em forma, não é? Ele mesmo quando esteve na frente em fugas, ele não conseguiu. Que é coisa que noutras grandes voltas ele mostrou melhores pernas, no sentido, estava fora da geral, mas dava luta, ou mesmo em pequenos topos, por exemplo, como a etapa que o Roglic ganha ao Mads Pedersen, ele não se intrometeu nesse tipo de chegadas, e portanto ele basicamente parece que teve uma volta inteira a ver navios, apareceu no final, nesta última semana, para tentar qualquer coisa, não resultou, ajudou o Hindley a certa altura também e fez muito bem, mas quer dizer, o potencial que ele tem e aquilo que aconteceu não faz sentido. E eu fico triste porque gosto muito dele. E o Hindley...
Hindley a defender um top 10. Realmente, aquele rapaz é uma coisa muito estranha, não é? É um fenómeno que só funciona mesmo em terras transalpinas. Eu conheço outro e chama-se Alexander Vlasov e não consigo explicar também. O Vlasov fez quinto no turno, não sejas desrespeituoso. Isso para ele é pouco. E tens de ter em conta, não é? Esta desilusão da Bora fecha a discussão sobre quem é o líder na Bora. Pode ter o Vlasov, por isso se calhar não foi tudo mal. Sim, mas o Vlasov fez quinto no Tour, mas nunca ganhou o giro. A 18 minutos, sim, mas para aí a 18 minutos. E nunca calhar. ganhou o giro. Portanto, logo aí, Sim, sim, sim. pronto. Apesar dele andar bem em Itália, mas enfim. Olha, eu queria dar alguns nomes para desilusões e nem sequer preciso falar muito sobre eles. Um deles é o Tim Merlier, que eu não sei o que é de dizer. O homem mais rápido da Vuelta. Opa, ele não discutiu um sprint. Um que fosse. E tinha a partida. Acho que faz um terceiro lugar numa etapa, mas sim, mas foi Pá, mas péssimo. não. Foi mesmo muito mal, E assim. tinha a partida o melhor comboio de todos. E é mesmo triste. E nem sequer desistiu, não é? Acho eu. Não Portanto, desistiu, ele, não. ele, Fez 2 terceiros e um sexto lugar. Fez as duas posições que ele portanto, ele fez. não discutiu nada, ele não apareceu e é triste. E eu espero que ele melhore e que, sobretudo porque se tivesse vencido uma etapa, fazia, portanto, o combo de vencedor Das das três grandes grandes. voltas e pronto. E Às vezes estas questões de estado de saída, não é? Pode ter algum efeito, mas nós vimos muitas vezes a equipa, a Alpacina trabalhar na frente do pelotão, ou seja, pareceu-me haver ali confiança. Ele é que, não sei, também não sei. é com o leque de sprinters tão fraco. Ele, se calhar, se nós olharmos para o leque de sprinters mundial, se calhar a seguir ao Jacobsen, parece logo numa segunda linha, não é? E aqui era o único desses mais rápidos e foi um falhanço completo. Acho que não é Sim, preciso explicar é muito isso, mais. é isso. Depois, opa, acho que não há como fugir ao Ben O'Connor. O Ben O'Connor, acho que. Eu percebo, ele fez top 10, ele tentou, mas é como se tivesse perdido o elemento de surpresa Ben O'Connor, em que ele fazia aqueles ataques no início das montanhas ou até a meio e tinha alguma liberdade, e agora toda a gente sabe que ele sobe bem e ele não tem liberdade, e além disso, por muito que até tenha tentado atacar uma outra vez, não consegue ter aquele motor que tinha antes. Eu discordo de ti só por uma razão, porque ou seja, discordo no sentido de ele ser uma desilusão. Achei que as expectativas estavam Sim, demasiado talvez, altas. talvez. O quarto lugar que ele faz na volta à França é um pouco enganador. É muito, muito longe dos primeiros. É fruto de uma fuga em que ele ganha bastante tempo. Ele prova que é um bom trepador, mas não é um fora de série. Pois, É bom, e pronto, pronto. fechou top. Não acho que seja muito mais do que isso. Pronto, É depois isso. queria. Acho que é daqueles, se calhar, quando vier às grandes voltas, se ele decidir que fecha top 10, fecha top 10. Se ele decidir que ganha uma etapa, ganha uma etapa. Mas não acho que seja para muito mais do que isso. Mas já não achava antes, daí não o enquadrar Claro. enquanto desilusão. Pronto, e depois só saudades de Hugh Carty quando andava bem. Não tenho muito mais a dizer, é só isto. Triste, pronto. Eu, como a última desilusão, com tudo que, pronto, com o que eles já nos deram, mas o Valverde e o Nibali andaram um pouquinho nesta volta. Para a despedida. Se calhar mais por um lado emocional, e nós habituámos, não é? O contador despediu-se em grande estilo. E eu tinha esperança que eles pelo menos conseguissem andar na luta por uma vitória em etapa, mas nem isso, não é? Nem por uma luta. Isso diz pouco em relação àquilo que eles nos deram durante a carreira e não vai ser importante para a retrospectiva da mesma. Mas pronto, estava à espera de um bocadinho mais. É. Ele veio o Nibali na app e ele marcou 0 pontos. Sim, claro que estávamos à espera de mais. É sobretudo por causa disso que eu estou a Sim, dizer. isso percebo. Isso percebo. 0 pontos. Não, e porque é aquela coisa de nós gostávamos que eles saíssem grande, não é? E isso é legítimo. Mas eu acho que o Valverde claramente já passou. Já nem naquelas etapas em que os sprinters não passam e ele. Por exemplo, algumas das etapas que o Pedersen ganha há um ano ou um ano e meio ele estaria na luta e agora já não foi capaz. Portanto, o prazo de validade está a dar. E o Nibali, se calhar, gastou tudo o que tinha no giro, foi muito bom e agora nem naquelas duas descidas, naquela dupla ascensão
ao Piornal ele conseguiu ligar o turbo à Salvadell e... O nível só serviu mesmo para estragar a etapa do João. Sim. Foi mesmo a única coisa que ele fez nesta volta. Foi tirar 30 segundos ao João naquela descida. As surpresas. Eu vou começar com Sam Bennett, que é a surpresa é o Sam Bennett e a confirmação é a capacidade do Van Poppel enquanto lançador, não é? Porque acho que aqui as vitórias do Sam Bennett é metade, se calhar a ser simpático para ele. Mas como vimos hoje, é preciso conseguir sair da roda do lançador e ganhar, não é? Exatamente. Coisas que o Ackermann não foi capaz de fazer. Por isso acho que ele teve bem e que o Van Poppel se confirmou como um dos principais, ou se calhar mesmo o melhor lançador da atualidade. E os espanhóis, nós até tínhamos feito uma crónica no início em relação ao futuro, já na altura dissemos que os espanhóis eram os que eventualmente estavam melhor servidos, mas colocar 2 homens no pódio, eu acho que o Carlitos sem a queda tinham sido 3 homens no top 5 e 2 deles estão jovens, acho que é muito bom para a sucessão no ano em que sai o último da geração de ouro dos espanhóis, não é? Com o Joaquim Rodrigues, com o Contador e com o Valverde. O Valverde é o último a acabar essa geração. Aparecem estes dois. E da mesma maneira que o Alcaraz vai pegar pelo Nadal, parece que o Ayuso e o Carlitos vão pegar por esta rapaziada toda. Sim, foi bonito e confirmou também uma bonita crónica que alguém também bonito escreveu. E, portanto, isso é sempre impressionante. E em relação ao Bennett, é bom voltar a vê-lo a andar bem e feliz de alguma maneira. Nós sempre lhe atribuímos qualidade e agora é como se ele dissesse qualquer coisa como isto é uma grande volta, então eu vou ganhar. E pronto, e o resto do ano não foi muito bom, mas agora deu um ar da sua graça e isso é bonito. Eu também era feliz se fosse um sprinter e tivesse o Van Poppel. Claro, quem não? Isso. Bem, e falta as tuas surpresas. Olha, uma surpresa foi uma coisa que já falámos aqui, que é no fundo esta ideia de do Henrique Mas se mostrar como um ciclista ousado e ofensivo. Não tenho muito mais a acrescentar sobre isso, é uma coisa que me surpreendeu porque foi raro o momento em que isso aconteceu e porque foi quase entusiasmante e durante todas as corridas que eu vi do Henrique Mas raramente foi entusiasmante e isso é bom. E depois, uma palavra para o bloco da Quick Step à volta do Remco. Não é que fosse um conjunto de coxos, mas não era propriamente uma equipa que diríamos à partida isto é uma equipa que dá segurança para um líder vencer a prova. E eu acho que eles, apesar de em altitude em alguns momentos terem deixado o Remco sozinho, fizeram um trabalho interessante no controle das corridas, sobretudo na definição das licenças, não é? Quem é que vai, quem é que não vai para a fuga, isso foi interessante. Eles sabiam que na alta montanha não conseguiam estar com o Remco. Fizeram tudo fora disso, fizeram tudo na perfeição. Isso é muito inteligente. Na alta montanha deixaram com o Remco e mesmo assim na Serra Nevada tinham corredores de satélite e nós conseguiram usar. Sim. Tiveram sempre bem. Dentro das capacidades deles, eu acho que... E o Alaphilippe teve algumas vezes com o Remco antes de sair. E portanto eu acho que é um salto positivo e diria ao mesmo se a vitória não fosse a do Remco, não é? Percebes? Acho que para o grupo que foi uma coisa interessante e que me surpreendeu pela positiva. É isso, apesar daquilo que já tínhamos dito antes, não é? Em comparação com os blocos mais fortes do Tour, outra é um bloco fraco. Mas para o serviço, para aquilo que lhes encomendaram, eles cumpriram. Foi bem. Vamos aqui um bocadinho, só para fechar, que isto já vai longo, um bocadinho fora da Vuelta. Aqui às clássicas do Canadá, as principais provas de preparação para o Mundial. Começando pelo Quebec, uma corrida ainda pouco... como é que se diz? Ainda levou muita gente até à parte final. E um ataque de Cosnefroy, que tem assim 3 exibições destas por ano. Deixou toda a gente sentada e venceu isolado. Depois hoje em Montreal já não apareceu outra vez. É daqueles ciclistas, estava-te a dizer há pouco, não é? Que me irritam porque eu não... para levar ou não na Fantasy é muito complicado porque eles ou ganham
Ou nem fazem top 100? Olha, é um dos meus ciclistas preferidos, devo dizer. Gosto mesmo muito dele. Eu também gosto muito dele, só que há montes de etapas que eu olho e digo isto está top para o Cosnefroid. E depois ele não está Eu lá. até te devo dizer, eu tomei a decisão este ano de nunca o levar, precisamente por sentir que quando o leva ele não faz. Provavelmente não tem que ver com isto, Ok. mas eu decidi, Achas que não? não sei, mas eu decidi isto e agora é assim, eu nunca o levo, apesar de ele ser 400 muitas vezes, isso dava jeito, mas eu nunca o levo e digo, voa, vai miúdo que é teu. E depois logo se vê. O que é que aconteceu no Quebec? Tive mal. Porque até tinha alguns ciclistas no top 20 e não correu bem, mas pronto. Epá, e hoje em Montreal foi o que se esperava, era um bocadinho mais duro. A última subida tinha 500 metros praticamente a mais de 10%, salvo erro. E, opa, pronto, e foi um grupo de trepadores, incluindo Wout van Aert. Não, deixa-me só dar uma nota. Ele foi ao Tour e a melhor classificação que ele faz em etapa é Sim, mas 21º. ele não devia ir ao Tour. Ele já devia ter percebido que não. E em preparação foi à volta à Suíça e a melhor classificação em etapa foi 33º. Eu não, pronto, faz-me alguma coisa. Até digo mais. Terreno Adriática, melhor classificação 49º. Eu, Ele às vezes parece que eu não está até lá. digo mais. Ele nunca devia ir a provas por etapas. Fazia só clássicas. É só Sim, clássicas. está ótimo. Não precisa de mais. Pois, se Não calhar. precisa de mais. Eu sinto que ele se aborrece. Se calhar Porque ele pensa, amanhã já tenho outra. Não gosto. E portanto, pronto. não vou, não vale a Sim. pena. Estava a dizer em relação ao Montreal. Portanto, etapa mais dura. A chegada com 5 nomes, 5 trepadores. Um deles Wout van Aert, claro. E depois o Adam Yates, o Gaudu, o Pogacar e o outro era o... Ai, estou mal. Espera aí que eu vou à cábula. O outro era o Baguioli. Disseste que era 5 trepadores, não devias. O Pois, Baguioli, não o conta. Baguioli nem sequer é corredor, portanto, pronto, eram 4 trepadores e o Baguioli. Exatamente. Que é da equipa do Cosnefroid também. Faz 3 por ano. Sim, muito. Sobretudo no início do ano em Oman, ou assim. É muito a equipa dele, ele gosta Sim. muito disso. Mas olha, por falares nisso, o Adam Yates também por nome parece que está sempre em forma fora da época. Né? Ele está muito forte no Waya Tour, aparece muito forte neste final da, mas nos objetivos dele. Não, e ele é ótimo a fechar top 5. É a especialidade dele. Depois nunca ganha, mas sim. Sim, deve ser devido ao sprint frutíssimo que ele Sim, tem. claro. É um monstro no sprint. E pronto, e queria falar também do Ceratizi Challenge by La Vuelta, que é no fundo a Volta à Espanha feminina, que é uma prova que é difícil considerar uma das 3 grandes, porque no ciclismo feminino o Tour, que voltou este ano em grande, é claramente agora uma das grandes voltas e o Giro já tem um historial enorme nesse sentido e portanto são... E mesmo em extensão, não é? Esta aqui foi só 5 dias. Sim, foi 5 dias e aumentou este ano, ou seja, desde 2019 ao 18 que vai sempre aumentando de um dia. Começou por ser 2, depois... Ok. Pronto. É uma prova ainda a crescer, mas que serviu para percebermos que a Annemiek van Vleuten é GOAT, e portanto, mas cujo traçado é duvidoso, porque basicamente aquilo tinha, a segunda etapa tinha alguma dificuldade, mas era praticamente a única etapa com alguma dificuldade, e o que se passou foi que a Van Vleuten atacou, ganhou 2 minutos e tal, e a coisa ficou resolvida ao segundo dia. Embora até portanto, na quarta etapa tenha sido uma chegada muito interessante a Segóvia, com um trajeto em Sterrato e uma chegada empedrado ao centro da cidade de Segóvia, que me fez parecer do género, esta etapa está bem pensada, isto pode ser utilizado noutros contextos. Pronto, tirando isso, não teve muita história. Obviamente que a Silvia Persic confirmou a grande época que está a fazer e está de saída para a Emirates. É uma corredora excelente que vamos ouvir falar muito. Mas pronto, é isso. É uma volta que tem de crescer mais para ser equiparada às outras e eu parece-me o sentido é esse. E pronto, factos são que a Van Vleuten ganhou o Giro, este Challenge by La Vuelta, e que ganhou o Tour e que é... E está aborrecida, então vai-se retirar, não é? Só mais um ano e depois retira-se. Porque isto não tem piada, não tem muita piada. Né? Se calhar vai, não Sim, sei. mas é triste vê-la sair. É muito curioso porque ela... Ou se calhar vai dar uma mãozinha ao Henrique Mas. Vai fazer...
já que está dentro da Movistar. Tens, porque ela é de facto uma Bem, corredora muito especial portanto, vejamos o que vai acontecer. Não é que falte talento, mas é sempre triste vê-la partir. Mas é isto em relação à volta feminina opa, e por hoje é por hoje é tudo. tudo. Acho que voltaremos com o painel mais composto, pelo menos antes dos Mundiais, para falarmos um bocadinho sobre a antevisão e o que é que esperamos nessa altura. Voltar a lembrar que têm todas as nossas crónicas, antevisões e artigos de fantasia em falsoplano.ghost.io e que estamos no Twitter, no Facebook, no Spotify e também no E YouTube. no vosso coração. E no vosso coração, obviamente. E agradecer a vossa companhia desse lado. E agora vou deixar que seja o Branco. Desejar-vos o resto de uma boa tarde ou de uma boa noite. Pronto, eu queria só desejar-vos uma boa tarde, boa noite e um bom dia e dizer-vos também que para baixarem expectativas, porque este foi o melhor episódio do Falso Plano, porque tínhamos estas duas grandes pessoas moderadas e sensatas, e quando vierem os outros senhores vocês vão perceber que, pronto, que a qualidade vai baixar, mas pronto, nós temos de ser democratas e portanto voltaremos em versão 5 ou 3 ou pior, mas voltaremos. Alguém aparecerá, certamente, para dizer umas coisas sobre ciclismo. Sim, e ríspidas. Mais do que isso não podemos, mais do que isso não podemos Um prometer. grande abraço. Um abraço, até à próxima.